O ano era 2012 e a revista Estar Bem, a primeira revista de saúde de Paulo Afonso, era lançada. Na capa da primeira edição estava ela, a doutora Micheline Janúncio, pediatra, neonatologista, que acreditou no nosso projeto e esteve conosco estreando a revista impressa. Agora o ano é 2025, estamos migrando para a revista Estar Bem Digital e a doutora está aqui conosco novamente nesse momento de estreia e a gente quer agradecer a participação dela na TV Estar Bem Digital e dizer que é uma grande satisfação, doutora, poder contar contigo de novo. Que bom, Natália. Para mim também foi uma honra esse convite. Em 2012, talvez você nem saiba disso, mas quando a gente fez aquelas fotos, tudo naquele dia daquela entrevista, eu estava grávida e ainda estava assim, no início da minha gravidez, e como eu tinha tido uma perda, assim, ainda a gente fica um pouco insegura, né? No começo não quer dizer que está grávida. Então, naquele momento eu não disse para ninguém. E foi uma coisa que, sei lá, nasceu então junto com a revista, né? Sim. Então isso eu acho que traz ainda mais um simbolismo da gente estar fazendo esse replay, né? Ai, eu fiquei até emocionada agora. E hoje nós vamos falar sobre o tema de prevenção em saúde na infância. Doutora, explica pra gente qual a importância dessa prevenção em saúde na infância. A saúde da criança, a gente não entende como assim a saúde de modo geral. O conceito é que saúde não é ausência de doença, né? Saúde é aquele bem-estar físico, emocional, né? Tudo que está envolvido com o pleno desenvolvimento do ser humano. Hoje em dia a gente entende que esse cuidado começa ainda intraútero, na verdade, no planejamento da gravidez. Isso já faz diferença para a saúde da criança. Então, como é importante a gente planejar, cuidar, né? Principalmente dessa primeira infância, que é o que acontece até os 2 anos de idade, como isso é importante para o resto da vida da saúde das crianças. Então, a gente não pode trabalhar, né, na pediatria somente pensando em tratar a doença, né? É uma coisa que acontece com muita frequência na primeira infância, né? Os bebês e as crianças pequenas adoecem com uma certa frequência, mas o papel da pediatria é auxiliar as mães nesses momentos que as crianças estão doentes, mas principalmente de cuidar da prevenção da saúde, de instruir. Eu vejo muito a pediatria, a importância do que a gente chama de educação em saúde, porque quando você tem instrução a respeito daquilo, você fica mais seguro, né, de você conseguir lidar com aquelas situações que vão ser normais, né, na infância. E uma mãe de primeira vez ou não, a gente se pega diante de muitos desafios, né, junto com a maternidade. E hoje a gente fala muito sobre a questão de saúde mental, né, também. Creio que essa prevenção em saúde perpassa também por isso, mas eu queria só retornar um pouquinho, porque eu achei bem interessante quando você falou que a saúde da criança pode começar já lá desde o momento que a mãe está gestando essa criança, e ela precisa estar bem, né? Então, os nossos avós diziam, o bebê sente tudo, viu? De fato sente, doutora? Sim, de fato sente tudo, né? E hoje em dia a importância não só da mãe, e também do pai, né? Então, estudos mais recentes mostram que se o pai e a mãe, por exemplo, antes da gestação, eles estão livres de consumir álcool, drogas, isso também vai gerar uma criança mais saudável. Então, a gente pensa nos dois gametas, não só na mãe. Claro que a mãe é a casinha lá onde o bebê vai estar, onde ela vai gestar, então isso faz muita diferença também na saúde física e emocional, como é que a mãe vai atravessar esse período da gestação, mas a saúde física também dos gametas lá que vão gerar esse embrião e esse bebê depois também faz muita diferença. Então, a gente tem essa consciência, suplementar vitaminas, né, as mães, então acompanhamento nutricional. Então, isso é uma coisa hoje em dia que está muito já provado que faz diferença sim. Quais são os principais aspectos de prevenção nessas fases? No bebezinho, no recém-nascido, no bebê, criança maiorzinha, até a pré-adolescência ou adolescência, até onde vai esse cuidado relacionado mais à infância, a prevenção da saúde na infância? Eu acho que inicialmente, né, o bebezinho pequeno, antes de 1 ano, ou talvez até o 6º mês, a amamentação e a alimentação daquele bebê. Isso é uma coisa que realmente faz muito diferença. Realmente, leite materno é um ouro. Então, eu também sou muito fã de amamentação. Claro que existem situações onde não é possível a amamentação e também está tudo bem, a gente tem que fazer o melhor dentro do possível, mas assim, a amamentação, o vínculo que é gerado na amamentação, não só pelo alimento em si, né, mas tudo que o bebê precisa, a criança pequena, é de se sentir seguro, de se sentir amado, né, de estar junto da mãe, de uma pessoa que a acolha. Então, esse fortalecimento, né, do vínculo e do cuidado, né, de ter uma mãe sempre atenta, que conhece o seu filho mais do que o médico, né, só de olhar, ver que o bebê não está bem, que está diferente. Então, isso que é um vínculo muito forte que é criado nesse momento, isso é uma coisa muito importante para essa saúde. É claro que inicialmente também a vacinação, né, porque nessa fase está se estruturando o sistema imunológico do bebê. Depois, quando o bebê começa a introduzir
introdução alimentar, que vai até 2 anos, quando a gente vai formando também o paladar, a forma que o bebê vai aprendendo a comer, a pegar nas coisas, né, a andar, a engatinhar. Então, esses estímulos ao desenvolvimento, né, da criança, da fala, então também são muito importantes nessa primeira infância. Portanto, e aí passou para essa fase depois de 2 anos, né? Vamos lá, depois da primeira infância, como é que funciona? Tem algum cuidado específico nessa época? Vai para a escola, né? A alimentação é sempre um calo, né? Assim, uma das principais queixas do consultório é quando meu filho não come bem, né? Ou quando a gente julga que o meu filho não come bem, porque a gente também cria uma expectativa que às vezes não corresponde. E a criança passa por várias fases, né? Um bebezinho pequeno de 7, 8 meses come numa densidade calórica maior do que uma criança de 3 anos. Então, quando ele chega naquela fase que ele não come tão bem como ele comia, a mãe se desespera. se desespera, exatamente. Então, é uma fase que a gente vai também aprendendo a observar como é, e também sendo mais respeitoso com a alimentação, né, da criança, porque a gente cria um modelo, né, dessa história do bebê gordinho, do bebê robusto, né, e quando não vai bem nesse sentido, a mãe acha que ele não está bem, mas obesidade é doença, magreza não é doença. Então, cada um tem um ritmo de crescimento, por isso que o acompanhamento é importante, não é comparando com o vizinho nem com o colega, né, é você com você mesmo, com o perfil genético daquela família. Isso colabora muito, né? Não adianta você ser baixinha, por exemplo, casada com um baixinho, e querer que seu filho esteja super alto numa idade que ele ainda está desenvolvendo. Exatamente, isso aí você sabe. Sei bem. Sei bem. Então, é uma fase que a gente precisa, né, acompanhar, né, dessa forma. E depois que a criança vai ficando maior, que vai para a escolinha, é inevitável que ela tenha contato também com outro tipo de alimentação que tem dos amigos, que tem a propaganda na televisão, que ela vê na gôndola do supermercado. Mas o que eu sempre digo é, se a família em casa come comida de verdade, se faz refeição junto, se os alimentos são preparados em casa, a criança não deixa de se alimentar. Por mais que ele também aprenda a comer besteiras, assim, mas eles não, alimentos não saudáveis ou processados, eles vão também continuar comendo comida de verdade e vão encontrar esse equilíbrio. Então, isso eu acho que é uma coisa fundamental, né? E a gente dá o exemplo. Quando o bebezinho é pequeno, é fácil a gente preparar o alimento e entregar para ele enquanto ele não conhece. Mas eles são muito espertos. Então, depois de um ano, ele está observando. Se você em casa, né, não come verdura, não come fruta e quer que o seu filho coma verduras e frutas, não vai. Então, a gente preparar, fazer com que eles participem e ser uma coisa de uma forma mais lúdica. Então, isso acaba sendo uma coisa que é um grande incentivo, né? Além do que, se sentar na mesa é uma coisa que também previne outros problemas até comportamentais, né, da criança, né? Então, é uma coisa que hoje em dia quase, há muitas famílias eles não conseguem fazer refeições juntas, né? E a taxa de crianças que são ansiosas, que são deprimidas, também acontece em famílias que têm um isolamento maior. E esse momento de se sentar à mesa, de fazer refeição junto, de conversar, sem uso de telas, preferencialmente. Com certeza, né? Senão não é uma reunião familiar. É uma coisa que também ajuda muito, né? De tanto copiar o modelo da nossa alimentação, de ser gostoso aquela reunião familiar, como dessa troca que acontece nesses momentos, né, das refeições. E com relação à prevenção de saúde em casa, com relação à saúde mais emocional e mental, como é que a gente, enquanto pais, vai conseguir promover isso? Isso é uma preocupação mundial, né, dessa questão da saúde emocional das crianças. Na primeira infância, eu diria que o vínculo afetivo, né, de a criança saber que ela é amada, né, independente dela ser traquina, dela não se comportar, né, dela saber que tem aquele vínculo afetivo com a família, que vai ser, naquele momento, vai construir, vai acolher e vai ajudar a criança nesses desafios iniciais. Então, tudo que a criança pequena precisa é se sentir olhada, atenta, né, saber que na hora que ela chora, na hora que ela faz uma birra, tem um outro adulto que está tendo um outro olhar a respeito daquilo e entendendo que ela é uma cabecinha que está sendo formada. Existe uma imaturidade. Então, se a gente tem dificuldade de lidar com as nossas emoções, com frustrações, com raiva, imagine uma criança pequena, né? Então, a gente também precisa, muitas vezes, se conhecer, né, para a gente observar como é que a gente está lidando com isso, né? O acesso à tela cada vez mais na primeira infância, né, crianças pequenas, bebês com 4, 5 anos, já tem esse acesso. Então, isso desenvolve na criança uma raiva, um temperamento explosivo, né? E quando a gente retira, a gente observa como a criança muda. Então, celular não é brinquedo de criança, né? Então, a gente está quase que roubando a infância das crianças na medida que a gente oferece um tablet ou oferece um celular. Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito repensar, todo mundo, né? E também a família, porque se o pai e a mãe também fica com o celular diante da criança, né? Vai no parquinho ver a criança brincar e fica olhando para o celular,
a gente também não está participando. Não está ajudando de jeito nenhum. Então, a gente também precisa brincar com as nossas crianças. E eu sei que isso é uma dificuldade, eu também sou mãe, né? Você está cansado, você trabalhou, e quando você chega em casa, você quer se sentar, e muitas vezes a gente vai e saca lá o celular. Sim. E aí, em vez de ser um momento que você possa ficar aí na pracinha e fazer assistir a aula, né, do seu filho, então participar de uma forma mais de perto, observando o seu filho. Então, esse contato que a gente precisa ter com eles, né, de não desgrudar, de saber que a gente está ali pertinho deles, é fundamental para que as crianças se desenvolvam, né, de forma correta, diminui mais, né, essa ansiedade e até realmente a depressão, né, que é uma coisa que na adolescência já chega mais forte. Porque aí vem as questões hormonais também, que a criança passa ali nessa transição, essa né? mudança, né? A rede de apoio faz toda a diferença, né? E existe alguma forma, doutora, existe algum papel também nessa rede de apoio, escola, igreja, os outros núcleos que as crianças estão inseridas, né? De que forma esses núcleos podem estar colaborando com a prevenção de saúde dessa criança? A rede de apoio é uma coisa fundamental para educar uma criança, né, e para esse desenvolvimento da criança. Existe até um provérbio africano que fala: é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, imagine como nos nossos antepassados devia ser muito mais fácil, as pessoas morando em casas próximas, ou até numa aldeia indígena, né, onde todo mundo, a outra pessoa pode olhar o seu filho, ele pode ir lá, você sabe que está seguro, se você morava numa vila, num bairro, se você não está ali, mas a vizinha olha o seu filho, né, e as pessoas, de certa forma, ajudam. Né? Hoje em dia, a escola faz esse papel, né, a igreja, se você tem um núcleo, também faz, se você faz um esporte, se você tem acesso a outros grupos, onde também estão ajudando a criança nessa formação, né, do caráter, da personalidade. Então, claro que o núcleo familiar é essencial, então, os pais e a mãe estarem dentro do ambiente, a criança estar dentro do ambiente saudável dentro da sua casa é fundamental, mas todas essas pessoas que possam ajudar também. E isso hoje é uma coisa cada vez mais rara, né? Então, o que a gente vê são mães que estão sempre muito cansadas e que precisam dar conta da casa, do trabalho, da família, do relacionamento, né? Então, fica muito mais difícil, né, da gente sozinho dar conta daquilo. E a gente não dá conta, nem deve querer dar conta, né, Natália? Então, por isso que é tão importante a gente sair desse papel que a gente consegue, ou que a gente deve conseguir, ou que as pessoas, porque às vezes é plantado para a gente um modelo, né, que é possível a gente fazer aquilo, mas é muito importante que outras pessoas façam também o seu papel dentro do crescimento e do desenvolvimento, né, daquela família, porque outras pessoas olham de outra forma para a criança, né? A gente, com o nosso olhar de mãe, olha de um jeito e o outro olha diferente, e isso vai se somando e ajudando a criança. Doutora, e no panorama mais geral, né, sobre o nosso país, o Brasil, quais são os principais desafios em saúde em nível Brasil, que a sua experiência, os seus atendimentos, você consegue trazer isso para a gente? A principal dificuldade no Brasil, eu vejo a desigualdade, né, principalmente a pobreza, né, como isso faz diferença. Quando uma grande parcela da população do nosso país não tem acesso a coisas básicas, né, uma alimentação digna, um saneamento básico, medicamentos, vacina, uma casa segura, né? Então, isso é o que falta a muitas e muitas famílias do nosso Brasil. Então, eu acho que esse é o maior desafio, né, da nossa infância, que é de proteger essas crianças nessa situação de vulnerabilidade. Finalizando já aqui nossa entrevista, queria que você me dissesse que tipo de informação você considera assim super importante para que os pais saibam sobre a saúde dos seus filhos, sobre a prevenção, aquela top of mind. Eu acho que a gente diz que criança não vem com manual de instrução. Infelizmente. Mas eu acho que sim, a gente tem como se informar a respeito, né, de como se desenvolve o bebê, de quais são as fases da infância, né? E eu acho que isso faz muita, muita diferença na saúde da criança, é a educação e a informação. Eu acho que esse é a coisa que faz diferenciar total a expectativa e o cuidado que aquela família que tem um grau de informação melhor tem com a sua criança, né? Nesse desenvolvimento que eu estou dizendo pleno, em todos os aspectos. Então, eu acho que as famílias que têm essa preocupação e já têm esse olhar fazem uma saúde muito mais bem desenvolvida dessas crianças. Então, eu acho que educação e saúde é o principal arma para o melhor desenvolvimento da saúde das crianças. Doutora Micheline, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, entrevista com informações valiosas, né? Quero convidar todos vocês a compartilhar esse conteúdo, vai estar disponível no YouTube, no Instagram. E muito obrigada, doutora. Muito obrigada por essa super estreia, com conteúdo tão informativo, tão bacana.
E espero sim que possamos estar juntas mais vezes, mais tarde. Também desejo muito sucesso à revista, prosperidade, que seja um sucesso como foi também quando tinha a revista física, né? Quantos profissionais da nossa cidade, da nossa região puderam, né, participar, divulgar seu trabalho e divulgar informações valiosas de saúde. A informação está aí, né? A gente só precisa buscar nas fontes corretas. Exatamente. Obrigadão, viu? Obrigada Um também. abraço.